Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Bem, vamos começar pelo centro do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discute suspensão de operações policiais em comunidades durante isolamento total. Por Bandnet News. A Assembleia Legislativa do Rio discute suspensão de operações policiais em comunidades durante isolamento total. Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio discute na próxima segunda-feira um projeto de lei número 2568/2020. Que determina a suspensão de operações policiais nas comunidades e periferias do estado do Rio de Janeiro durante o período de bloqueio total, lockdown. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ, discute na próxima segunda-feira um projeto de lei que determina a suspensão de operações policiais nas comunidades e periferias do estado do Rio de Janeiro durante o período de bloqueio total, lockdown. A reunião está marcada para as 10 horas. A suspensão das operações policiais se refere às operações voltadas para ações táticas da política de segurança, não abrangendo o atendimento à população em geral, por solicitação do serviço de chamado em registro de ocorrência. A votação ocorre na esteira de uma série de ações que culminaram em mortes de jovens em favelas nesta semana. O projeto de autoria da deputada estadual Dani Pinheiro traz na justificativa que o que as moradoras e moradores de favelas e periferias necessitam neste momento é que o Estado entre nesses territórios com auxílio emergencial financeiro, cestas básicas, insumos para a rede pública de saúde, água potável, sanitização das ruas e vielas, gás, enfim, proteção e seguridade social. Semana marcada por morte de jovens durante operações nesta quinta-feira. Uma operação da UP da Providência no centro do Rio resultou na morte de um jovem de 19 anos. A ação também interrompeu uma ação de distribuição de cestas básicas. Segundo relatos de moradores, Rodrigo Cerqueira trabalhava em uma barraca quando foi atingido pela disparo. A polícia militar, no entanto, diz que ele era suspeito. Na noite da véspera, quarta-feira, João Vitor Gomes da Rocha, 18, foi morto durante uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil na Cidade de Deus. Segundo a polícia, ele fazia parte de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago que age nas imediações do bairro da Zona Oeste do Rio. A mãe do jovem, no entanto, nega a versão e diz que o filho não estava envolvido com a criminalidade. Na ocasião, voluntários do movimento Frente CDD distribuíam 200 cestas básicas para moradores da comunidade. Na segunda-feira, familiares denunciaram que Iago César Gonzaga, de 21 anos, foi torturado e morto por policiais militares durante uma operação na comunidade de Acari, na zona norte do Rio. No mesmo dia, morreu o adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, atingido por tiro de fuzil disparado por policiais quando estava brincando no quintal de casa. Segundo a família e testemunhas, policiais chegaram atirando à casa onde João e amigos estavam, na Praia da Luz, em Itaúca. Ele foi baleado e colocado em um helicóptero da Polícia Civil. A família ficou sem notícias de seu paradeiro por 17 horas. Na sexta-feira da semana passada, uma operação com intenso tiroteio levou terror ao Complexo do Alemão, Zona Norte. A Polícia Civil identificou os corpos de 13 mortos durante a ação que tinha como objetivo encontrar um paiol com armas, munições e drogas. Moradores precisaram transportar a pé os corpos envolvidos em lençóis para a parte baixa da comunidade. Moradores denunciaram que tiveram suas casas invadidas. Enquanto isso, na Baixada Fluminense, militar do Exército é preso por fazer parte de milícia na Baixada. Militar e outros 3 comparsas foram capturados quando estavam extorquindo o comerciante de um bar em Duque de Caxias. Por Bandnet News. Policiais da 60ª DP, Campos Elíseos, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, 4 milicianos que agem em Saracuruna, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um deles é militar do Exército. Denis de Lima Santiago, Jonathan da Silva Monteiro, Nilson Bartolomeu dos Santos Júnior e Vinícius da Conceição Pérez foram capturados quando estavam extorquindo o comerciante de um bar na Vila Uruçaí. Um quinto miliciano que estava com eles conseguiu fugir pelos fundos de um imóvel quando viu os agentes. De acordo com o delegado Uriel Alcântara, titular da 60ª DP, os policiais chegaram até o bando através de dados de inteligência e atuação de combate ao crime organizado. Ainda segundo Uriel, o grupo extorquia moradores de residências, profissionais liberais, donos de pequenos comércios, empresas de grande porte, comércio de gás, água,
internet e até centros espíritas localizados na região. As taxas irregulares eram pagas semanal, quinzenal ou mensalmente. O bando foi encontrado com 2 carros que usam para praticar as extorsões. Um dos veículos, um Fiat Punto, é um automóvel clonado que foi roubado em março deste ano no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital. Os policiais também encontraram, com um dos milicianos, um revólver armado, roubado de um vigilante durante um assalto ao centro de distribuição da Lojas Americanas em Seropédica em 2018. Os 4 também estavam com um carregador de pistola, toucas ninjas, cinto tático, coldres, celulares, além de um caderno com anotações sobre o dinheiro recolhido nas extorsões. Todos eles vão responder pelos crimes de constituição de milícia privada, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Agora, vamos para a zona norte do Rio de Janeiro. Por Bandi, Net, News, Amando de Peixão, TCP. Comerciantes têm que pagar taxas em Cordovil. Segundo o portal dos procurados do Disque Denúncia, traficantes ligados a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, estão cobrando taxas de comerciantes que trabalham na estrada Porto Velho, em Cordovil, na zona norte do Rio. Peixão é conhecido na favela por ser controlador. Moradores afirmam que ele instalou câmeras por toda a comunidade para monitorar a polícia e moradores. Em 2017, a polícia prendeu o presidente da Associação de Moradores da Cidade Alta. Sidney Barbosa do Nascimento é primo de chefe do tráfico da região. Contra ele havia mandado de prisão por quebra de sigilo telefônico. Sidney foi preso após denúncia para o portal dos procurados. Segundo a polícia, ele tentou fugir após a chegada dos PMs, mas acabou sendo capturado. Contra ele há um mandado de prisão por quebra de sigilo telefônico. Segundo denúncias, ele é primo do traficante Álvaro Malaquias Santos Rosa, o Peixão, chefe do tráfico de drogas da Cidade Alta. Disputa pela favela. Para tomar o controle dos pontos de venda de drogas na comunidade Cidade Alta, Peixão utilizou drones no reconhecimento do território, que foi invadido por seus comandados no fim do ano passado. Desde então, o TCP domina a favela. Em maio de 2017, bandidos do CV tentaram retomar a comunidade. Para participar da invasão, foram recrutados criminosos de diversas comunidades do Rio. Vários dos fuzis apreendidos pela polícia tinham a inscrição CX, que investigadores dizem ser a identificação das armas da caixinha da facção, distribuídas para traficantes de várias favelas interessados em participar da ação. No dia em que o CV tentou retomar a favela, a polícia militar realizou uma operação na Cidade Alta, na qual prendeu 45 pessoas, 2 suspeitos foram mortos, e apreendeu 48 armas, sendo 32 fuzis. Na ocasião, 9 sargentos do 16º BPM, Olaria, são acusados de terem ajudado traficantes do TCP a expulsarem o bando do CV. Uma investigação do Ministério Público e da Corregedoria da PM revelou que os policiais levaram traficantes dentro de um caveirão para dentro da favela. Os sargentos Anderson Mirandleira do Nascimento, Fábio Costa da Silva, Antônio Carlos da Cruz, Ricardo Justino Lopes de Medeiros, Marcelo Augusto Cardoso Pereira, Marcelo Teodoro Miranda, Gilmar Baptista dos Santos, André Luiz Ferreira da Silva e Janderson Pereira Anacleto estão presos até hoje. Numa operação em junho, policiais localizaram a casa de Peixão em Parada de Lucas. Não havia ninguém no local. O imóvel tem 3 andares, um deles um amplo terraço, e é monitorada por câmeras. Numa das fotos feitas pelos policiais, é possível ver um pequeno pula-pula na área externa da residência. Tudo pode se perder com uma nova guerra. Em Cordovil, o Peixão é um amigo leal na sombra do escolhido. A sombra do medo afetou esta área toda. Esta questão é particularmente importante hoje em dia, quando uma mudança tecnológica substancial está a ser explorada aos acessos da Cidade Alta. Eles estão cientes que não estão funcionando em capacidade plena, e sabem que já muita coisa desatualizada atrapalhando o que é realmente importante agora, e pensar que a qualquer momento ele pode estar perdendo seu território para a tropa do urso. CV. Enquanto isso, no sul do Rio e Costa Verde, por Bandi, Net, News, PM apreende grande quantidade de drogas no bairro Caixa d'Água, em Barra do Piraí. Ao todo, foram apreendidos 187, 8 gramas de maconha e 22, 1 gramas de cocaína. Ninguém foi preso na operação. Na última quinta-feira, a Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas no bairro Caixa d'Água, em Barra do Piraí. Foram apreendidos 16 pinos de cocaína e 132 invólucros de maconha hidropônica, na rua Rafael Antunes. Ninguém foi preso na operação. De acordo com o boletim de ocorrência,
uma equipe do 10º Batalhão foi apurar denúncia anônima de tráfico na localidade, realizado por supostos elementos de uma facção criminosa. As drogas foram localizadas em diversos pontos da rua, porém, os suspeitos de tráfico não foram encontrados. Todo o material foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí, para perícia. Ao todo, foram apreendidos 187, 8 gramas de maconha e 22, 1 gramas de cocaína. Agora, voando para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mais uma ação contra o tráfico de drogas. Desta vez, realizada por policiais do 12º BPM na rua 5 de Março, no Fonseca, em Niterói. Durante um patrulhamento no local, nossos militares foram atacados e, após reagirem, prenderam um traficante com farta quantidade de drogas. O caso foi encaminhado a 76º DP. Ainda, pela região metropolitana, policiais do 12º BPM são atacados por homens armados durante uma abordagem realizada na região do Fonseca, em Niterói. Nossos militares reagiram, momento em que os criminosos fugiram para o interior da comunidade da Vila Ipiranga. Um deles, ferido, foi detido com uma pistola. Agora, indo direto para a região norte fluminense, Polícia Federal ocupa Malvinas e confronto assusta moradores. Veja o vídeo da trocação. Por Bandinet News. Traficantes trocam tiros com a polícia na comunidade das Malvinas, em Macaé. Durante a operação, a PF apreendeu armas e um fuzil calibre .762. Ninguém foi preso. Pelo terceiro dia consecutivo, moradores das comunidades de Macaé têm convivido com a violência. A ousadia dos criminosos parece não ter limites. Os confrontos entre os próprios traficantes também contra a polícia acontecem em qualquer hora do dia. O último confronto foi registrado na tarde de ontem, por volta das 17 horas. Quando bandidos da comunidade das Malvinas atacaram a base da Polícia Militar. Agentes da Polícia Federal, PF, foram acionados para dar apoio à operação que acabou se tornando uma praça de guerra. Moradores registraram os ataques de bandidos contra os policiais em via pública. Alguns comércios que estavam abertos tiveram que fechar as portas devido ao intenso tiroteio. Enquanto isso, muitos que deveriam estar em casa no isolamento social e estavam nas ruas, buscavam abrigos na quadra de esporte ou em ruas desertas para fugir de bala perdida. A troca de tiros ocorreu também nas comunidades Botafogo e Nova Holanda. Os primeiros confrontos da guerra pelo tráfico de drogas foram registrados na última terça-feira, quando um suposto traficante identificado como Fabrício Nascimento Rosa, de 30 anos, morreu durante o tiroteio. Outro suspeito ficou ferido e encaminhado para o Hospital Público de Macaé. Segundo a Polícia Civil, Fabrício possui anotações criminais por tráfico de drogas, roubo e homicídio. As comunidades onde ocorreram os confrontos são consideradas pela Polícia Militar áreas dominadas pelo tráfico de drogas e o motivo desses ataques contra os militares foi após o patrulhamento de rotina no momento em que chegava um grande carregamento de drogas. Na última terça-feira, a PM apreendeu 780 trocinhas de maconha, um fuzil e uma pistola. O policiamento foi reforçado para evitar novos ataques. E agora? Voando direto para Amazonas. Autor de 5 homicídios, Mano B da FDNE é preso pela segunda vez no Amazonas. Mano B já havia sido preso em março de 2019, mas acabou sendo solto, após decisão judicial. Na época, ele confessou ser o autor de, pelo menos, 5 assassinatos, cometidos em Iranduba. Integrante de alta periculosidade da facção criminosa A Família do Norte, FDN, Bruno Pereira Magalhães, de 25 anos, conhecido como Mano B, foi preso mais uma vez pela Polícia Civil do Amazonas, PC Amazonas. Por Bandinet News. O autor confesso de, pelo menos, 5 assassinatos, cometidos em Iranduba, foi preso, na tarde da última quarta-feira, na rua Montenegro, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Mano B já havia sido preso em março de 2019, mas acabou sendo solto, após decisão judicial. Na época, Bruno revelou que foi o responsável pelas execuções de Israel dos Santos Gama, no dia 14 de julho de 2016, e Rilson da Silva Menezes, no dia 22 de abril de 2017. Além disso, ele confessou ter assassinado Sidney Souza da Conceição, no dia 1º de janeiro de 2019. Ele ainda é investigado pelo homicídio de Ezequiel do Nascimento da Silva, ocorrido no dia 29 de setembro de 2015. Na terça, Mano B foi capturado durante ações da equipe da PCM, que cumpriram mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Davi de Souza Brás, que tinha 26 anos,
que foi expedido no dia 11 de dezembro de 2019, pelo juiz Carlos Henrique Silva, da 2ª Vara de Iranduba. O crime ocorreu no dia 8 de julho de 2017. As investigações apontam que todos os crimes praticados por ele têm fortes ligações com o tráfico de drogas, explicou o delegado Rodrigo Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste. Procedimentos. Bruno foi indiciado por homicídio. Após os trâmites na unidade policial, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem, CRT, onde deverá passar por audiência de custódia, a ser realizada por meio de videoconferência, com informações da assessoria. E, agora em Sergipe, número 1 do Comando Vermelho em Manaus morre ao trocar de tiros com a PC. Investigações do DR-CEU apontaram que Roleta pretendia ordenar explosão em presídio para que aliados fugissem do lugar. O número 1 do Comando Vermelho, CV, no Amazonas, Enilton Cordovil Coelho, o Roleta, foi morto na última quinta-feira, em uma ação policial deflagrada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, no município de Simão Dias, no estado de Sergipe. Ele trocou tiros com a polícia, foi alvejado e acabou morrendo em um hospital local. Ele é apontado como responsável por ordenar as mortes de rivais na Compensa, zona oeste de Manaus, e era um dos fugitivos mais procurados dos estados do Amazonas e Ceará. O delegado Rafael Alemande, diretor do DR-CEU, explicou que a ação em Sergipe é um desdobramento da Operação Contra-Ataque, deflagrada na semana passada, que resultou nas prisões de 8 integrantes da organização criminosa de Roleta e na apreensão de 150 quilos de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, além de 2 armas de fogo, munições e 2 veículos. Os suspeitos ameaçavam policiais que atuam na Compensa, obedecendo à ordem de Roleta. Ele é um criminoso de alta periculosidade e estava escondido desde 2018, quando fugiu do sistema prisional. Hoje, ele era o número 1 da organização criminosa no estado. Ele era o responsável por organizar os ataques às facções rivais, bem como arquitetava fugas dos presídios do estado. Chegou até nós que ele estava arquitetando um plano para explodir um presídio, com o intuito que os comparsas presos fugissem. Nossa operação foi um sucesso. Conseguimos cumprir vários mandados de prisão e 5 pessoas do alto escalão da facção, que respondiam ao Roleta, estão presas, destacou Alemande. O delegado acrescentou ainda que as investigações vão prosseguir para localizar os outros envolvidos na organização criminosa. Os presos na operação foram ouvidos pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DES, para prestar esclarecimentos sobre homicídios ocorridos no bairro Compensa. Acompanhe a coletiva de imprensa realizada na base do DR-CEU, para falar sobre Roleta. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.